Salve, salve, galerinha! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso curso de Física Moderna Básica. A gente já está na aula de número 3, tá certo? Lembrando que esse curso é voltado especificamente para os seus vestibulares do ensino médio. Por que é importante falar sobre isso? Porque, por exemplo, nessa aula, a gente vai conversar sobre 3 pessoas super importantes: Niels Bohr, Werner Heisenberg e Lou de Broglie. São 3 pessoas que, quando a gente entra no mérito do que realmente essas pessoas fizeram, a gente não vai, se nós entrássemos, nós não iríamos conversar somente 15, 20 minutos, a gente teria que conversar 15, 20 horas, porque a contribuição desses 3 físicos foi muito grande. A forma como eles chegaram a essas 3 descobertas, impressionantes. Tá? Foi uma forma impressionante, foi uma forma, como é que eu posso falar, cheia de probabilidades, um pensamento acima do tradicional, mas a gente vai aqui ser direto. A gente vai mostrar o que Bohr fez, sua expressão, calcular algo que Heisenberg fez e o que de Broglie fez e ponto final. Tá bom? Quem sabe no outro momento a gente possa conversar de uma maneira mais aprofundada sobre esses temas. Bora lá. Quantização de energia de Bohr. Você deve saber toda a história que envolveu os modelos atômicos, tá certo? Descoberta dos modelos atômicos, prototipagem dos mesmos, enfim. E aí vamos levar em consideração a estabilização já desse processo de desenvolvimento dos modelos atômicos. Vamos imaginar que o modelo atômico de Bohr está estabelecido, tá? Nesse instante. O que é que nós iremos fazer? A gente vai trabalhar a quantização da energia de Bohr. Porque Bohr, quando ele enunciou o seu modelo, ele disse que tem o núcleozinho lá, tá? Nesse núcleo, ao redor dele giram elétrons, tá certo? E esses elétrons giram em órbitas que ele chamou de órbitas estacionárias. Cada órbitazinha dessa tem um nível de energia. E esse nível de energia é calculado por essa expressão que está na sua tela aí. Então, quando o elétron está em num nível 3, por exemplo, ele ficaria estável nesse nível 3 o tempo todo. Por quê? Porque esse nível 3 tem um quantitativo de energia. E que para que o elétron escape para outro nível, ele tem que receber um fóton. Ele tem que receber um fóton capaz de tirá-lo e levá-lo para um outro nível. Veja como a ideia do efeito fotoelétrico está por trás, da quantização está por trás, porque tudo isso estava efervescente, como eu disse na nossa aula de número 1. Então, vamos imaginar aqui, ó, bora lá, o elétronzinho girando, tá certo? Ele gira aqui, ó, níveis K, L, M, N, você estuda isso em química. Cada órbitazinha dessa, cada nívelzinho desse, você calcula a energia através dessa expressão. E para que o elétron, por exemplo, passe dessa camada para essa, do nível 1 para o nível 2, ele tem que absorver, ó, do 1 até o 4, até o 5, ele vai ter que absorver energia. Então, é uma absorção de energia que ocorre. Então, para ele ir do 1 para o 2, absorve energia. Do 1 para o 3, absorve energia. Do 1 para o 4, absorve energia. Para ele conseguir saltar. Já se ele quiser ir para o nível 0, além de absorver, a gente disse que ele sofreu uma ionização. Esse elétron foi arrancado realmente da estrutura. E se for um metal, aí é o tal do efeito fotoelétrico. Pense dessa forma. Prof, e se ele for para um nível, ele estava no nível 1, prof, e ele for para o nível 4, e aí? Bom, não é o nível de estabilidade dele. Ele vai retornar. Na hora que ele retorna, ele emite esse fóton, ele emite essa energia. Então, ele absorve para migrar para níveis de maior energia, depois ele devolve para retornar para o seu nível de estabilidade. Foi isso que Bohr fez, tá? Analisou a parte matemática, a quantização de energia de cada um desses níveis através dessa expressão, menos 13,6 sobre n ao quadrado, onde n é o nível, n vai ser 1, n vai ser 2, vai ser 3, vai ser 4, vai ser 5, e eletronvolts, você sabe que é uma unidade de energia. Esse menos aqui é para indicar que ele precisa receber tanto de energia para ir para o outro nível. Por exemplo, se ele quiser sair do estado fundamental para escapar desse átomo, que é o nível 0, ele teria que receber quanto? 13,6 eletronvolts para ele ir para o nível 0. Já para ele passar daqui para aqui, ó, você faria uma subtração, ele vai ter que receber em média 10,2. Se você fizer 13,6 menos 3,4, dá 10,2. É o que ele deveria receber para passar de um nível
do nível 1 para o nível 2. E por aí vai. Então, essa é a quantização de Bohr que é calculada através dessa energia. Repito sempre, a gente poderia passar horas e horas conversando sobre Bohr, sobre o desenvolvimento, mas não há essa necessidade, primeiro porque a química faz, segundo que a ideia nossa aqui é um curso básico, quem sabe depois você pode tentar buscar um aprofundamento nesse tema, tá bom? Bora lá. Resolver um exercício, gente. Essa questão foi da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. Diz o seguinte: de acordo com o modelo de Bohr, os níveis de energia do átomo de hidrogênio são dados por N igual a menos 13,6 sobre N ao quadrado em elétron-volts. Qual a energia de um fóton emitido quando o átomo efetua uma transição entre os estados com N igual a 2 para N igual a 1? Vamos supor que tu não soubesse aqueles valores decorados. Bora lá. N igual a 1, tu iria colocar... É isso? E o N igual a 2, prof? Então, para ele voltar do nível 2 para o nível 1, ele vai ter que emitir um fóton de energia. Então, ele vai ter que emitir um fóton de energia. Então, vai ficar nível 2 para o nível 1. Vai dar... Pronto. Ele vai ter que emitir um fóton cuja energia é 10,2 eletronvolts, que eu poderia, que eu não vou fazer, até achar qual é a frequência desse fóton. Aqui, ó, é igual a H vezes F. Jogo aqui o 10,2, pego o H e acho a frequência. Não tem problema nenhum, porque não é a energia de um fóton, então eu poderia colocar nessa equação para achar qual a frequência desse fóton, sem problema algum. Tranquilo? Então essa foi a contribuição básica de Bohr para o estudo da física quântica. Outro cara importantíssimo, de Broglie. Lou de Broglie, em 1924, perdão, ele levantou um questionamento muito importante. Vê, depois da descoberta do efeito fotoelétrico, a ciência começou a admitir, na verdade foi Albert Einstein que fez isso daí, né? Mas a ciência como um todo começou a admitir que a luz tinha um comportamento dual, tá certo? Ela se comportava como onda em alguns fenômenos e se comportava como partícula em outros fenômenos, como, por exemplo, o efeito fotoelétrico. No efeito fotoelétrico, a luz se comporta como partícula. E no efeito, e na difração, na interferência, na polarização, a luz se comporta como onda. Então, ela tem um comportamento duplo. Então, algo que na essência é onda, tá certo? Pode se comportar às vezes como onda, às vezes como partícula. Beleza? A proposta de Broglie foi a seguinte: por que a gente não abre a nossa mente e imagina o seguinte: se algo que é essencialmente onda, ora pode se comportar como partícula, por que algo que é partícula não pode, em determinadas situações, se comportar como ondas? Sacaram? Pô, se existe o caminho no sentido, por que não pode existir no outro sentido? Por isso que eles chamam, que a ciência chama isso de hipótese de de Broglie. E aí, essa equação que está aí é justamente a equação do comprimento de onda associado à partícula que estaria se comportando como a onda em determinada situação. Então, se eu pegar, por exemplo, um carro, esse carro, quando ele está numa determinada velocidade, se movimentando, ele pode ter um comportamento ondulatório. E o comprimento de onda desse carro seria calculado por essa equação H sobre mv. Aí você diz, prof, isso é uma viagem retada, isso é uma loucura. Não, não. Vê, na verdade é. Mas assim, o problema é que a gente é muito macroscopizado. A gente pensa logo num carro. Vamos imaginar um elétron cuja massa é muito pequenininha,
Então, com o elétron, quando você calcula o comprimento de onda associado ao elétron, você vê que é um comprimento de onda factível, que é um comprimento de onda legal. Tá? Tanto é que foi feito esse experimento. Essa figurinha é de um experimento que foi feito, uma releitura do experimento de Young, que foi feito com ondas, foi feito com elétrons. E os elétrons sofreram difração e interferência. Então, quando você pega um elétron que tem massa você consegue ter um comprimento de onda legal para ele. Imagine que tu pegue esse elétron, vamos pegar a constante de Planck, vamos arredondar para 6,6. Joule vezes segundo, Joule sobre Hertz. E vamos pegar esse elétron com uma velocidade de... Putz, vamos colocar 300 metros por segundo, algo muito grande, não? Ele atinge muito mais que isso, mas vamos, sei lá, 300 metros por segundo. Tá? Qual seria o comprimento de onda associado a esse elétron? Bora lá. Eu vou botar 3 vezes 10 ao quadrado, beleza? Então, ficaria 6,6 dividido por 27. Deixa eu fazer isso aqui. 0,25 vezes 10 a quanto? Menos 31 com 2, menos 29, 10 a menos 5. Caramba, isso aqui é muito factível. Muito. Isso é comprimento de onda. A onda luminosa tem comprimento de onda menor que isso. Então, a gente vai perceber a onda desse elétron. A onda associada ao movimento desse elétron. Mas se eu faço esse mesmo tipo de cálculo com uma bola de futebol, por exemplo, cuja massa é, sei lá, qual foi a massa de uma bola de futebol? Vamos botar 2 quilos. E com que velocidade? Vamos botar, sei lá, 30 metros por segundo, é uma baita velocidade, 40. Um chutão aí forte aí de um jogador de futebol. Qual seria esse comprimento de onda? Bora. M, 2 quilogramas, vezes 40. 4 vezes 10 a primeira. Então vai ficar 6,6 dividido por 8. V. Isso é um absurdo. Esse comprimento de onda a gente não ia perceber. Olha só. Isso aqui está fora do nosso padrão de visualização. A gente não ia conseguir perceber um comprimento de onda de 0,82 vezes 10 a menos 35 metros. Então, não quer dizer que o comprimento de onda, não quer dizer que a partícula, não, que corpos que têm matéria não podem se comportar como ondas. Quer dizer que essas ondas aí têm um comprimento muito pequeno, por exemplo, não iam sofrer difração. Tá? A gente teria muita dificuldade de fazer interferência de duas ondas desse tipo, mas quando a gente fala em um elétron, não, já é uma coisa mais tranquila. Você consegue fazer um elétron sofrer difração numa fenda, porque o comprimento de onda do elétron é menor do que 1 milímetro, do que 1 micrômetro, desculpa. Então, pô, quase próximo de 1 micrômetro. Então, você consegue fazer um experimento a nível, pô, algo bem tranquilo, tá? Mas quando você trata de corpos grandes, não. Então, essa hipótese, esse comprimento de onda de Broglie foi uma contribuição muito grande, até para quebrar um pouco desse paradigma que existia de que só a luz poderia se comportar como matéria, mas a matéria também pode se comportar como luz, tá? Vamos fazer uma questãozinha aqui. O físico francês Louis de Broglie, em analogia ao comportamento dual onda-partícula da luz, atribuiu propriedades ondulatórias à matéria, sendo a constante de Planck 6,6, caramba, ele fez a do elétron. Bicho, eu acabei de fazer só a velocidade que foi outra. Retado. Acabei de fazer, bora lá. Comprimento de onda de Broglie vai ser H, que ele deu como? M, V. Seis vírgula seis dividido por 9, dividido 0,33
vezes, bora lá. 31 com 6 dá 25, 34 com 25, 10 a menos 9. Ou melhor. Então, seria o comprimento de onda associado ao movimento desse elétron aí, tá certo? Que estivesse a 2,2 vezes 10 a sexta metros por segundo. Então, essa foi a contribuição de Lu de Broglie para a gente. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Beleza. Agora vamos para o terceiro personagem desse nosso encontro, Heisenberg. Heisenberg já foi o cara que fez o seguinte, olha só, pessoal da ciência. Ciência, vê bem, a gente está trabalhando, ciência, com algo extremamente probabilístico. A gente está trabalhando com a situação de que a luz, que uma onda pode ser matéria, ou matéria pode ser luz, dependendo da situação. Então, isso é um cálculo que afasta a gente da precisão. Tá? Por quê? Porque começam a existir probabilidade dele estar se comportando como uma onda em determinada situação, como matéria em outra situação. Por exemplo, se o elétron tiver com uma velocidade que ele seja capaz de se difratar em um obstáculo, naquela situação o elétron vai estar se comportando como onda, mas se ele não tiver condições de se difratar, ele vai se comportar como matéria, desculpa. Então, caramba, há uma incerteza na ciência nesse momento. Há uma falta de precisão. A estatística começa a entrar fortemente na física, na ciência como um todo, e a ciência tem que passar, a partir desse momento, a conviver com essa incerteza, conviver com essa estatística latente no estudo. Então, ó, Heisenberg enuncia o seguinte: é impossível medir no mesmo instante, com precisão ilimitada, a posição e a quantidade de movimento de uma partícula e, consequentemente, a sua velocidade. Quando você olha essa expressão, isso aqui tem a ver com a posição e aqui com a quantidade de movimento. Então, quanto maior, por exemplo, for a incerteza da posição, menor vai ser a incerteza da quantidade de movimento. Quanto menos eu tiver certeza da posição, mais eu vou ter certeza da velocidade, da quantidade de movimento. Porque ele não chama especificamente velocidade, ele bota massa com a velocidade, porque é aquele produto que tem a ver com o comprimento de onda de de Broglie. Aqui, ó, MV. Beleza? É a quantidade de movimento. Então, a incerteza da quantidade de movimento e a incerteza da posição são inversamente proporcionais. Quanto maior for uma, menor será outra. Quanto mais precisão eu tiver de uma coisa, menos precisão eu terei da outra coisa. Essa é a ideia de Heisenberg. Tranquilo? Super tranquilo. O princípio da incerteza de Heisenberg afirma não ser possível a determinação simultânea com certa precisão da posição e da quantidade de movimento de uma partícula. Essa impossibilidade se deve a quê? Bora lá. Letra A, a imprecisão dos instrumentos atuais utilizados para a medição das partículas desse princípio? Não. A pequeníssima massa da partícula utilizada na experimentação? Não. O fato de o comportamento das partículas ser tratado estatisticamente nessa teoria? Exatamente. O comportamento das partículas, se estivesse comportando como partícula é uma coisa, se estivesse comportando como onda é outra coisa. Então, há uma incerteza disso, consequentemente, a certeza, o aumento da incerteza de um é a redução da incerteza do outro, e por aí vai. Então, gabarito, letra C. Percebam que o papo por trás dessas três descobertas renderia algumas horas de estudo, tá certo? Mas seja simples. Seja simples, seja preciso. Falando de imprecisão, seja preciso, tá? Pegue exatamente o que a gente falou e parta para resolver os exercícios de vestibulares, que aí você vai perceber que o curso é plenamente suficiente para que você consiga desenrolar isso daí, tá bom? Grande beijo no seu coração. Até a próxima. Tchau, tchau.